Uma vez fui a um bar, fui sair à noite e fui a um bar e houve uma rapariga muito engraçada que me chamou a atenção. E eu meti conversa com ela, sentei-me a uma mesa com ela, meti conversa e estivemos a brincar e a beber uns copos até às 4, 5 da manhã. Rimos, divertimos, foi um fartote. Às 5 da manhã chega uma outra pessoa, um homem, que invade o nosso espaço, agarra a minha amiga pelo braço, leva para a casa de banho e estiveram a fazer amor na casa de banho. E quando saem da casa de banho, saem e vão os dois embora. Moral da história, pouco interessa o que se passou, porque nessa noite eu tive muito mais posse de bola. E esta é basicamente a minha ideia. E não é que a história repetiu-se, Braga foi melhor, mas no fim, quem faturou foi o Sport Lisboa e Benfica. Há coisas do diabo, uma conferência antes do jogo e depois um resultado final a favor do Benfica. Esta pequena história que Jorge Simão contou, de facto, espelhou-se no final com a vitória do Sport Lisboa e Benfica. Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais um vídeo, mais uma análise a uma equipa da Primeira Liga. Desta vez a equipa de Rui Vitória, o Sport Lisboa e Benfica, que foi à pedreira em Braga defrontar a equipa local e conseguiu uma vitória pela margem mínima de 1-0. Foi um jogo muito importante para as aspirações da equipa de Rui Vitória. O Porto tinha ganho em casa ao Tondela com um expressivo 4-0, tinha ficado na pole position em primeiro lugar à condição, e o Benfica, com a pressão extra, conseguiu ir a um terreno muito difícil e conquistar os 3 pontos que volta à liderança, ao primeiro lugar da Liga NOS. A equipa do Rui Vitória ontem à noite colocou-se em campo com Júlio César na baliza, lado direito Nelson Semedo, lado esquerdo Eliseu, dupla de centrais com Luizão e Lindelof. Feiza ocupou a sua posição natural como pivô defensivo, à frente uma linha com Pizzi no corredor central, Zivkovic à esquerda, Sálvio à direita e na frente Mitroglou, sempre com o apoio de Rafa. Este foi um excelente jogo com duas estruturas táticas idênticas ou iguais, com os posicionamentos serem iguais, mas certamente com outros comportamentos em que, por exemplo, o Benfica gostava de sair a jogar com bola de trás para a frente e o Braga num processo de transição com uma bola muito esticada na frente para os dois avançados. De reparar que a estrutura sendo a mesma, um meio-campo sendo o mesmo a nível de peças estruturais. Porquê? Porque o Benfica tinha Feiza à frente Pizzi e o Braga tinha Assis à frente Bataglia. Nas laterais, de um lado Pedro Santos e Alain, e Benfica, de um lado Zivkovic e Sálvio. As estruturas encaixavam-se perfeitamente, mas teria que haver um suporte que conseguisse desequilibrar esta estrutura tática. E aqui, na minha opinião, e antes de falar dos princípios e comportamentos de jogo da equipa que eu vou analisar, que é o Benfica, houve um fator que conseguiu desequilibrar este jogo. Vocês estejam atentos ao canal, vejam os vídeos que eu fiz sobre o Braga em jogos anteriores e realmente Jorge Simão conseguiu corrigir a peça que faltava nesta estrutura e essa peça claramente é num dos avançados. O Benfica atuava com 2, o Braga atuava com 2 e para desbloquear a situação era o avançado teria que, sem bola, recuar no terreno. Para quê? Para fazer uma maior superioridade numérica no meio-campo. E então o Braga foi mais feliz e que conseguiu
claramente desequilibrar com as movimentações de Rui Fonte, um avançado que depois na flash interview, se vocês repararem, ele diz que não gosta de recuar no terreno, não há nenhum avançado que goste de recuar no terreno, mas nesta estrutura é muito importante o avançado recuar no terreno sem bola. É claro que quando a equipa tem bola, o avançado desce para criar linhas de passe e Rafa com bola esteve bem, esteve ao seu nível, mas depois sem bola não houve Rafa nem Mitroglou, enquanto o Braga tinha sempre Rui Fonte na pressão ali no meio campo, no corredor central, que eu vou-vos mostrar com imagens mais à frente. O Benfica tinha sempre a sua primeira fase de construção, quando os centrais abriam Lindelof e Luizão, e depois Feiza recuava para fazer uma linha de 3 à procura de construir com alguma facilidade. Mas reparem que o Braga pressionava um pouco alto, vejam o posicionamento de Pizzi muito bem no corredor central, mas depois o sufoco de Battaglia e Assis na tentativa de incomodar a primeira fase de construção do Benfica. O Benfica nesta situação saía sempre pelos corredores laterais, ou por Nelson Semedo ou por Eliseu, porque Pizzi dificilmente conseguia pegar no jogo no corredor central, mas depois quando a bola partia para uma segunda fase, os comportamentos eram exatamente iguais aos jogos anteriores. Por um lado era Nelson Semedo, e vou dar o exemplo do lado direito, Nelson Semedo que pegava na bola e dava a largura ao corredor à direita, à frente de ataque do Sport Lisboa e Benfica, quando o Sálvio depois procurava movimentos interiores. Nesta imagem até Rafa está um pouco mais recuado e Sálvio está a fazer o posicionamento de Rafa, mas nesta imagem Nelson Semedo claramente que era o jogador que dava profundidade, dava verticalidade, dava velocidade ao corredor do lado direito. Por outro lado, não era Nelson Semedo que dava a largura ao corredor, porque poderia estar num processo mais recuado com bola, e então era o médio ala Sálvio que dava a largura ao seu corredor. Para quê? Para alargar a frente de ataque do Benfica. E depois Nelson Semedo dava um apoio mais recuado no intuito também de dar uma linha de passe. Rafa, muito móvel, o Benfica com bola, e Rafa também está numa situação um pouco mais recuado, quando o Mitroglou está no meio da equipa defensiva do Braga e Zivkovic no corredor contrário. De realçar, Pizzi, há uma estranheza a nível de posicionamento, já falei em jogos anteriores. Acho que Pizzi, fisicamente, o discurso cá para fora diz que está bem, mas eu acho que Pizzi não está bem, porque fazia sentir muito a falta de posicionamento do médio Pizzi. Mesmo o Benfica com bola e o Benfica sem bola, Pizzi está a chegar muito atrasado ao processo, à exceção que depois deu o golo do Benfica, em que a pressão foi muito bem efetuada, mas no decorrer do jogo, Pizzi não está igual, não é o mesmo jogador que foi no início deste campeonato, e então há algumas coisas a limar, e eu não sei se é só a componente física de Pizzi. Depois, uma luta a meio campo, como eu já falei, muita bravura, muita disponibilidade por parte dos jogadores. Vejam nesta imagem que havia quase um policiamento entre os jogadores do Braga e do Benfica no meio campo, porque eram 2 para 2. Reparem que Feiza, e aqui o Benfica tem bola, Feiza está no corredor central, em que Battaglia cola-se a Feiza, e depois é Assis que se vai colar a Pizzi. Portanto, havia quase uma marcação cerrada neste meio campo. Reparem que os alas estão abertos, no lado onde está a bola é o jogador do Benfica que está bem aberto no corredor do lado esquerdo, e depois o outro está no corredor contrário. De reparar que aqui Rafa e Mitroglou estão os dois na frente de ataque, e isto assumia quase um 4-2-4 e que iria claramente prejudicar o Benfica com bola. Porquê? Porque se o Braga fizesse a transição ofensiva, o Benfica estava completamente desprotegido. Mais um exemplo em que Rafa deveria vir atrás buscar jogo, e neste exemplo o Benfica estava num 4-2-4 que era muito perigoso para os contra-ataques da equipa bracarense.
É claro que durante os 90 minutos Rafa veio cá atrás buscar jogo, principalmente quando o Benfica tinha a bola. A disponibilidade defensiva sem bola não era a mesma, mas de realçar esta imagem, Rafa conseguia vir sempre buscar jogo cá atrás. Depois, o Benfica com bola, eu já falei na primeira fase de construção, falei nos corredores laterais, na envolvência, na comunicação, no exemplo que eu dei de Nelson Semedo com Sálvio. Do lado esquerdo era exatamente igual com Eliseu e Zivkovic, era exatamente os mesmos comportamentos. Falei no corredor central e no encaixe tático dos dois jogadores do meio campo. Também falei de Rafa a vir buscar jogo atrás, mas depois havia uma grande diferença que partia por parte da equipa do Sporting Clube de Braga. Eu trago-vos uma imagem capaz de demonstrar a importância que foi o avançado do Braga, Rui Fonte. Nesta imagem, isto é um lance em que Eliseu vai perder a bola no corredor central no meio campo, que vai dar um contra-ataque para a equipa do Braga, mas reparem que quando Eliseu recebe a bola no corredor central, não só Bataglia, mas Rui Fonte era muito agressivo na pressão identificada ao portador da bola naquela zona de ação. Portanto, Rui Fonte fez um papel importantíssimo e foi aí a chave que deu com que o Braga fosse melhor do que o Benfica em quase todos os momentos de jogo. O Benfica sem bola era o Benfica que defendia, e como vocês já sabem, num 4-4-2 havia duas linhas de 4, a linha defensiva com Eliseu, Lindelof, Luizão e Nelson Semedo. À frente, uma linha também com Zivkovic e Sálvio, que desciam dos seus corredores e formavam a linha com Pizzi e Feiza. À frente, Rafa e Mitroglou eram os jogadores mais avançados. De realçar que o Benfica aqui está numa situação muito subida, e depois reparem nos espaços que havia entre os três blocos, o que permitia depois que o Braga conseguisse explorar aqueles blocos entre linhas. De realçar que o Benfica num 4-4-2 depois ia pressionando o portador da bola, a equipa basculava, mas depois ia sempre pressionando o jogador mais próximo do Benfica, pressionava o portador da bola, e depois o Benfica exercia uma pressão média-alta, quase alta, como vocês podem ver, em que Rafa e Mitroglou avançam muito no terreno, mas depois havia um grande buraco nas costas de Mitroglou e Rafa. Era o espaço entre linhas, entre a dupla de avançados do Benfica e depois o meio-campo do Benfica. E claro está, mais uma vez, Pizzi muito tarde a sair na pressão sobre Assis, que era um jogador que no meio, no corredor central, ia buscar bola. Pizzi, no momento da pressão, não esteve sempre bem, ou seja, está um jogador mais lento, com alguma falta de critério. Pizzi errou muitos passos, e aqui vou já passar para a minha opinião sobre a primeira parte e a segunda parte deste jogo. Eu acho que o Benfica na primeira parte não esteve ao seu nível. Eu acho que o Benfica, já que o Dortmund defendeu muito o jogo, com o Braga não esteve bem, e quando o Benfica se sente um pouco aflito, consegue baixar as linhas em demasia e depois esperar pelo erro do adversário. Feiza a perder muitas bolas, e aqui há um indicador que Feiza, ao perder bolas, e Pizzi ao errar passes, vai acontecer que depois o adversário consiga, em plena transição ofensiva, com uma velocidade rápida, aplicar o puro contra-ataque. Depois, o lado direito muito mais ativo do Benfica, Sálvio e Nelson Semedo estavam com uma balança muito mais pesada em relação a Eliseu e Zivkovic. Há um desgaste também daquele lado direito do Benfica, porque o Benfica não consegue depois deambular o posicionamento entre o lado direito e o lado esquerdo e ter, não digo posse de bola, porque o Benfica não é uma equipa que conquiste maioritariamente a posse de bola, conquista com equipas mais pequenas, mas depois quando defronta uma equipa teoricamente igualada ou mais forte, depois tem grande dificuldade, e o Benfica utiliza muito o ataque rápido. Depois o Benfica, mais uma diferença, isto vem-se a reparar dos jogos anteriores para estes jogos,
o Benfica cada vez mais corre com bola, e isso não era um sinal de quando o Benfica começou a época. O Benfica era uma equipa de toque rápido, de 1-2 toques, de fazer tabelas, de procurar muita movimentação, e hoje em dia o Benfica está mais preso a nível de movimentos. É o Benfica que já corre muito com bola, Zivkovic corre com bola, Sálvio corre com bola, até Feza e Pizzi são dois jogadores no corredor central que correm com bola, e esse sinal claramente é muito negativo para a equipa de Rui Vitória. Aos 59 minutos sai Sálvio e entra Carrilho, há uma troca de lados em que Carrilho vai para a esquerda e Zivkovic depois vai para a direita, mas depois aos 71 minutos, já estamos a falar com um jogo já distanciado a nível de hora de jogo, de horário de jogo, sai Zivkovic e entra Jiménez. Rafa passa para um dos corredores laterais e Jiménez vai se juntar a Mitroglou. Aos 79 minutos há o golo do Benfica por Mitroglou. Aí sim há uma pressão identificada muito agressiva de Pizzi, que depois deixa a bola para Jiménez. Jiménez faz o passe para Mitroglou e Mitroglou, dentro da área, consegue resolver um problema que à partida parecia não dar em nada, e com alguma genialidade e com alguma criatividade individual, Mitroglou consegue fazer um golo muito importante aos 79 minutos. Mas aqui é a partir dos 71 minutos que há uma chave que se altera. Porquê? Porque se Rafa não estava a fazer aquele processo dinâmico de com e sem bola descer no corredor, o que acontece? Acontece que Jiménez, quando entra, vai fazer esse papel na perfeição, o que vai ajudar e muito a equipa do Benfica. Eu acho que aos 71 minutos é tarde, é uma opção tardia do Rui Vitória. Acho que Jiménez deveria ter entrado mais cedo no jogo, mas entrou a uma altura em que ainda conseguiu desbloquear aquele problema que o Benfica tinha no corredor central, principalmente no jogo sem bola. Portanto, a entrada de Jiménez foi fundamental, e depois, já para queimar um pouco de tempo, porque eu não acredito que o Benfica quis reforçar o meio-campo aos 89 minutos, vai ser Mitroglou e entrar Filipe Augusto. Aqui, claramente, um 4-3-3 em que Feza ocupava a posição de pivô defensivo e à frente Filipe Augusto e Pizzi. Foi já muito tarde, 89 minutos, foi também para segurar ali o meio-campo, e o resultado será estranho um pouco Filipe Augusto também ter entrado muito tarde, mas o que é certo é que a fórmula funcionou. Dou razão a Jorge Simão, não adianta por vezes, e atenção, não sou defensor da posse de bola, como não sou crítico da posse de bola, mas o futebol há que contar que com estas condicionantes, que por vezes a equipa que está melhor em campo pode não ganhar o jogo, mas a equipa que em vários jogos está sempre melhor em campo está mais fácil de chegar ao resultado. Neste caso, na minha opinião, o Braga foi melhor. Neste jogo acho que foi a melhor exibição do Braga que eu vi em todo o campeonato, mas quem levou os 3 pontos foi o Sport Lisboa e Benfica. Mais uma análise, espero que vocês tenham gostado aqui do meu trabalho, da minha visão, da minha opinião no canal Joga Simples. Quem não é subscritor do canal, façam o favor de se inscrever, tenha o botãozinho vermelho de subscrever o canal. Maltinha, grande apoio ao canal Joga Simples, ao vídeo, é com o vosso like. No Brasil é joinha, coloquem a joinha no vídeo, um grande like para apoiar aqui o canal Joga Simples. E da minha parte, o meu muito obrigado pelo vosso apoio e vemo-nos brevemente no próximo vídeo.